noite. É um prazer para todos nós estarmos aqui, né? Estamos à disposição de vocês. E vamos começar pelo nosso companheiro Sérgio Bebiano. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ives. Uma muito boa noite a todos vocês, queridos e queridas. É sempre um prazer e uma alegria estarmos todos juntos aqui, reunidos nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, para esse estudo tão importante. Também aqui, dar aqui as nossas boas-vindas aos internautas, né, já que esse nosso estudo ele é gravado e filmado e disponibilizado no site, no nosso site, na internet, e tem levado aí conhecimento para muitas pessoas, inclusive até de outros países, o que muitos nos deixa muito felizes com esse trabalho que estamos fazendo aqui nessa casa. Muito bem, meus queridos. A primeira pergunta que nos chega aqui, gostaria que o Sérgio falasse sobre maçonaria. Bom, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar desse tema, até porque eu não sou maçom, né? Mas essa pergunta era da semana anterior e eu fiz uma pesquisa na Wikipédia para poder entender um pouco mais. Eu tenho grandes amigos maçons, né? Inclusive trabalhadores, frequentadores desta casa aqui, espíritas, pessoas maravilhosas que têm um coração muito grande. O que acontece é que existe muita fantasia em torno da questão da maçonaria, né? Mas eu peguei aqui, quero pedir a permissão de vocês para ler aqui na íntegra o que eu consegui na enciclopédia Wikipédia. E fala assim: maçonaria, forma reduzida e usual de franco-maçonaria. É uma sociedade discreta e, por essa característica, entende-se de que trata de ação reservada e que interessa exclusivamente àqueles que dela participam. De caráter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, né, a humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual, sendo assim uma associação iniciática e filosófica. A maçonaria é, portanto, uma sociedade fraternal, que admite todo homem livre e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas principais exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, tenha boa índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas ou ateliês, ou como são mais conhecidas e designadas como lojas, né? As lojas maçons. Existem no mundo, de acordo com a Wikipédia aqui, né, aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. Desses aqui, 58% estão nos Estados Unidos, 1,2% 22% no Reino Unido, e no restante do mundo. E no Brasil seriam, então, aproximadamente 150 mil maçons regulares, né, e cerca de 4.700 lojas. Carece aqui de fontes de acordo com a Wikipédia. Então, não são números que são aqui realmente que poderiam ser absolutos, né? Mas o que nós temos que entender é que os princípios básicos da maçonaria, pelo que eu pesquisei, pelo menos, tem muito a ver com a doutrina espírita, não é? E a gente vê aqui os maçons ajudar muita gente, auxiliam muitas pessoas, né? São pessoas realmente que se preocupam com o ser humano. Tem lá os seus costumes, e a gente respeita, como todas as outras filosofias de vida, ou até religiões também têm. Mas eu pesquisei também e encontrei um vídeo muito interessante do nosso querido, né, grande companheiro, Divaldo Pereira Franco. Esse vídeo é de 1994, onde ele faz uma palestra, a maçonaria e o espiritismo. E aí eu fico aqui a sugestão para que vocês possam estar entrando na internet e ouvindo essa palestra do Divaldo Franco. O que existe são realmente, como também existe na doutrina espírita, para quem não conhece. Então, fica também aqui aproveitando o alerta para todos nós e também para os internautas. Não vamos criticar aquilo que você não conhece, né?
Para você falar de alguma coisa, então aprofunde o seu conhecimento sobre aquela coisa. Então, muitas pessoas falam, que o espiritismo é isso ou é aquilo, mas não conhece. Ou, às vezes, até o espírita fala, mas o catolicismo é assim e assado, né? Que os protestantes são dessa e desta forma, que o budismo, que o hinduísmo, que o candomblé, que a umbanda. Mas se você não aprofundou no conhecimento, você não tem, então, a bagagem ali necessária para dar a sua opinião. O que você vai falar são, às vezes, coisas que você vai ouvindo daqui ou dali. E aí você acaba colocando ali a sua opinião, mas sem embasamento de conhecimento nenhum. Então, vamos conhecer primeiro as coisas antes da gente julgar e antes da gente criticar, né? Assim, muitas vezes, as pessoas criticam a doutrina espírita e confundem espiritismo com outras práticas espiritualistas. Assim também é com a maçonaria, né? Que lá tem o bode, né? Tem o bode, tem a luva, tem não sei mais o quê. Tem... Então, isso são histórias que as pessoas vão contando, né? A gente tem que estudar, entender, para ter a sua opinião formada. É isso. Muito bom. Só para complementar um pouquinho, Sérgio, se você me permite, a maçonaria, na Idade Média, né, um pouquinho depois da Idade Média, no chamado obscurantismo, as pessoas que não estavam alinhadas com as propostas da igreja, principalmente as questões científicas, elas eram perseguidas. Então, esses homens de gênio, Leonardo da Vinci, Michelangelo e outros, eles se reuniam, né, clandestinamente para trocar ideias com relações às questões de natureza filosófica, de natureza científica. E criaram certos procedimentos, certos códigos, que só eles sabiam, exatamente para não serem denunciados e perseguidos. E a coisa foi tomando corpo, e a partir daí, então, que nasceu. E tem certos ritos, eu também não conheço, mas como o Sérgio falou, merece, sem dúvida, todo o nosso respeito. Dizem, inclusive, não sei se a fonte é fidedigna, que Allan Kardec era maçom. Eu não tenho certeza. Pois bem, quem são os orixás? Quem são os pais de santo? Dentro do contexto espírita, onde eles se encaixam? Ora, são espíritos desencarnados, né? O sincretismo afro-religioso, né, que veio com os nossos irmãos africanos, a cultura africana veio, evidentemente, com os africanos para o Brasil. Aqui, esses elementos se misturaram aos elementos católicos e nasceu, então, o sincretismo afro-religioso, que merece todo o nosso respeito. São os espíritos desencarnados, né? Então, eles criaram toda uma ordem, né? E se nós formos lá para o Livro dos Espíritos, nós vamos ver a chamada escala espírita, que está dividida didaticamente em 10 classes, em 3 ordens. Nós, espíritas, também temos as nossas classes, né, as nossas divisões de categorias de espíritos, muito provavelmente baseado em cima das questões intelectuais e nas questões morais. E dentro dessa corrente de pensamento, desse sincretismo afro-religioso, existem também os orixás, os pais de santo, que são os espíritos que dão assistência àquele núcleo mediúnico, que, como eu disse, merece todo o nosso profundo respeito. Se o Sérgio, se vocês me permitem também, a pergunta foi curta, já vou passar para outra, que também é de fácil resposta. Como responder no sentido de esclarecimento àqueles que taxam o espiritismo de fantasioso e fruto de mentes perturbadas? Eu recomendaria a não responder nada. É o que Jesus disse, né? Não jogue pérola aos porcos. Se a pessoa já está com um conceito ou um preconceito definido, para que você vai ficar jogando pérola aos porcos? Se ela já definiu aquilo... Eu tenho um amigo que ele fala assim comigo, eu não acredito no espiritismo não, viu? Já vou te falar que eu não acredito. Mas o que é isso, isso, isso? Aí eu falei, na verdade ele está doidinho para acreditar. Mas eu também gosto de fazer raiva nele, também, sabe, não respondo também não. Eu falei, você vai estudar que você vai aprender. Mas, então, quando a pessoa já diz que não acredita, então, por que eu vou tentar mudar? A gente tem que respeitar. E, agora, muitas dessas pessoas são 2 vertentes. Ou por maledicência, a pessoa até conhece, sabe que é real e sabe que a proposta é verdadeira e é do bem, só que ela omite isso para si mesma,
em função de questões dogmáticas, religiosas, ou a pessoa é maledicente. Ou ela é maledicente ou ela é ignorante. Alguns são ignorantes mesmo, né, por formações culturais, por questões de natureza religiosa, que a gente até entende, ou mesmo por falta de informações. Mas tem uma vertente de pessoas que entendem, que sabem que é verdade, mas negam essa verdade em função de questões de natureza dogmáticas e tudo mais. Então, eu penso assim, não jogue pérola aos porcos, mas se a pessoa tiver um pouquinho de humildade e de querer conhecer, aí você tenta passar aquilo que você conhece, ou então você indica algumas obras que ela possa vir a conhecer melhor. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui novamente. Pergunta que nos chega é a seguinte. Boa noite. Minha cachorrinha foi diagnosticada com leishmaniose. O que a espiritualidade fala sobre sacrificar os animais nessa situação? Não tenho coragem de levá-la para isto, e nem deixá-la com alguém para sacrificá-la. Estou muito confuso e triste. Bom, o que a espiritualidade fala a respeito dos animais, primeiramente? É que a evolução dentro do reino animal se dá dentro de um determinismo divino. O que é o determinismo divino? Determinismo divino é o processo de evolução que a providência divina se utiliza onde não há livre-arbítrio. Tá certo? Então a providência divina movimenta recursos para que aquelas inteligências ali se aprimorem de uma maneira que eu desconheço. Então o que acontece? No caso aqui, o próprio Leon Denis já tem uma frase clássica que ele fala o seguinte, que o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Quando ele fala acorda no homem, ele está nos dizendo que esse acordar significa uma consciência de atos, uma consciência de atitudes, um determinado livre-arbítrio já mais consciente, em que nos reinos anteriores nós não vamos encontrar. Tá certo? Então, no caso aqui da leishmaniose, se for algo assim irreversível e venha a oferecer risco a uma família, a uma coletividade de pessoas, e no meu ponto de vista, o sacrifício ele é legítimo. Assim como no aborto, questão do aborto, o Livro dos Espíritos nos coloca que o aborto ele é legítimo quando oferece risco à vida da mãe. Então, quando está oferecendo risco esse animalzinho com a sua doença para toda uma família, para toda uma coletividade, talvez também seja legítimo o sacrifício, mesmo com a tristeza, né, dos seus donos, porque a gente acaba desenvolvendo amor, a gente acaba desenvolvendo afetividade pelos animais. É uma questão muito complicada, mas eu acredito que nesse caso aqui seja válido sim o sacrifício. E a gente tem que considerar também até uma determinada hipocrisia que é difícil a gente falar. Às vezes a gente fica com dó de um cachorrinho, mas que tipo de pratos ali estão servindo a nossa mesa no almoço, né? Também são de animais sacrificados, né? Para que o nosso apetite ali seja satisfeito. Então, hoje existe cura para a leishmaniose? Então nesse caso aqui, se haver cura, então assim, acho que a gente tem que procurar se utilizar de todos os recursos, né? Só em última instância, né, que seria legítimo aqui. Eu não sabia, obrigado pela informação. Então, se há recursos, né, da cura aqui da leishmaniose, se já há condição medicamentosa através ali da medicina veterinária de se tratando, acho que a pessoa deveria procurar o tratamento antes de recorrer, né, a sacrificar o animal. Interessante questão que nos chega aqui. Boa noite. Estamos passando pelo período eleitoral em nosso país. Vemos vários dirigentes de outras religiões se candidatarem a cargos na política. O mesmo não acontece na doutrina espírita. Por quê?
Tendo os seguidores do Espiritismo total conhecimento das leis que regem o universo, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, não caberia também ao médium entrar nesse meio para melhorá-lo moralmente? Ou a política, pelo menos nesse plano, ainda está cerceada ao mundo das sombras? Interessante, né? Olha só, foi amplamente discutido esse tema aqui, alguns dias atrás, no nosso primeiro seminário de Ética e Espiritualismo, né? Onde nós tivemos uma fantástica palestra proferida pelo Luiz Gustavo, que falou realmente sobre a política, né, nessa época de transição planetária que nós nos encontramos. Inclusive estará disponível para vocês aqui em DVD. Vocês podem estar pegando ali na livraria depois, né? E ele aborda profundamente esse tema. Infelizmente, a gente vê, né, situações acontecerem na nossa política. Eu entendo que o médium, o dever dele não é com a política nesse primeiro momento. O médium não. O médium, o problema a missão dele, vamos chamar assim, né, o trabalho dele é ajudar os espíritos desencarnados, principalmente, né? Por isso ele veio com essa mediunidade aflorada. Agora, isso não cabe ao médium especificamente, mas a todos nós cidadãos, a todos nós seres humanos, a todos nós irmãos, estarem enfronhados nesse meio assim. Às vezes a gente fala mal do político, a gente fala mal da política também, mas e nós? Na hora de votar, a gente está sendo extremamente consciente na hora de colocar o nosso voto, analisando o perfil daquele candidato. E porque também nós aqui, quando eu falo nós, todos vocês que aqui se encontram, cada aqui é um potencial candidato, por que não? Não é? E se não ativamente, lá dentro da Assembleia, ou dentro ali da Câmara, ou enfim, né, seja no Executivo ou no Legislativo, nós podemos estar enfronhados de alguma forma. É dever nosso, não é? Como cidadão, como irmãos, como participantes desse processo evolutivo que nós nos encontramos aqui. Toda decisão emanada reflete na gente imediatamente, não é? Então a gente tem que estar assim ligado, né? Não é só nas questões religiosas. Agora, esses nossos irmãos políticos, ainda bem que não são todos, né? A gente generaliza, na verdade, mas não devemos, porque nós temos boas pessoas lá também. Talvez, né, a minoria que pensa na humanidade, pensa ali no todo, e não pensa apenas em si próprio. Mas, coitado esses a gente tem que ter muita dó, né? Porque quando chegarem ao plano espiritual, que cair a famosa ficha, né, que a sua consciência realmente, essa vai lhe cobrar as suas atitudes, né, os seus atos insanos que ele às vezes praticou aqui enquanto encarnado. Porque as leis estão gravadas na sua consciência, como nos ensina o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores, aonde estão gravadas as leis universais, as leis de Deus, né? E os espíritos nos respondem lá na questão de número 621, na nossa consciência, que interage com a consciência universal, olha só. Então, tudo está dentro de nós mesmos. Nós sabemos quando a gente faz uma coisa errada, não é verdade? Não é só o espírita, não. Qualquer pessoa sabe, ali, quando está praticando um ato danoso, ali a si mesmo ou a outrem, não é? É a sua consciência que ele cobra. Agora, é cada um que arque com as consequências dos seus atos, não é? É a lei de ação e reação, né? E também tem os méritos de cada um. É assim que funciona, meus queridos. Recebemos uma gravidez de um bebê com síndrome, várias complicações em sua formação, passamos momentos difíceis de aceitação, porém, quando aceitamos, perdemos nossa filha com 6 meses. O que o Espiritismo fala sobre isso? Esse espírito está bem? Olha, com certeza está melhor do que estava, sem dúvida nenhuma. Eu vou tentar criar um quadro hipotético, que eu não tenho certeza se seja exatamente isso que aconteceu nesse caso especificamente. Tá? O André Luiz afirma que cada reencarnação, assim como cada desencarnação, ela é particular em si mesma. Não existe uma exatamente igual à outra. Mas dentro daquilo que a gente vem estudando, que a gente acredita e que a gente tem compreendido, eu vou supor o seguinte. Esse espírito, muito provavelmente, era um espírito que precisava de uma encarnação
de um choque anímico, digamos assim. Muitas vezes, durante o decorrer das nossas vidas, nós fazemos coisas que comprometemos a nossa consciência e que esse comprometimento, ele se reflete no nosso corpo espiritual com alguma deficiência. É o que Jesus disse no Evangelho: se tua mão é motivo de escândalo, arranque-o. Se os teus olhos são motivo de escândalo, arranque-o. Quer dizer, as nossas atitudes refletem na nossa consciência e, consequentemente, no nosso corpo perispiritual. Voltando à pátria espiritual, nós voltamos numa nova proposta reencarnatória, como muito bem disse o Sérgio, com a proposta de evolução, de perfeição e de trabalhar essas máculas do passado. Então, um espírito que às vezes se perde, assim como nós já nos perdemos tantas vezes, e causa essa deficiência no seu corpo espiritual, ele precisa voltar à carne, e muitas das vezes é através do choque anímico que ele vai recompor o seu perispírito no ponto lesado pela sua consciência. Então, muitas vezes, uma encarnação prematura, a morte de crianças em fase prematura, uma criança que nasce com uma deficiência, como uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, ou outra síndrome, muitas vezes é essa recomposição anímica de questões do passado. Então, os pais que o receberam com amor, mesmo que difícil diante da aceitação, e o desencarne, como foi prematuro, muito provavelmente dá para se entender que esse espírito voltou ao mundo espiritual, já recomposto e já preparado por uma nova vinda, muito melhor do que estava. Como eu disse, eu não tenho certeza se seja exatamente essa questão, mas tudo leva a crer que, se não for isso, é muito próximo disso. A não ser que nossos companheiros aqui pensem algo diferente. Bom, a pergunta que nos chega é a seguinte: tirar a vida de alguém vai frontalmente contra a lei de Deus, isso é fato. Como fica a situação de um policial que, investido de uma autoridade para defender a sociedade, é impelido a atirar a vida de um infrator para proteger a sua ou de outra pessoa que está em grave perigo, levando que toda autoridade vem de Deus? Bom, pergunta complicada, cada vez mais difícil. Mas o que ocorre é que por mais que ele esteja ali imbuído de uma profissão em que muitas vezes ele vai ter que proteger a sociedade, a sua vida, ou aos dos cidadãos ali, tirando a vida de outra pessoa, isso vai gerar compromissos kármicos, sim. Só que existe atenuantes que a providência divina estabelece dentro de cada situação específica. Então, é muito difícil a gente determinar um caso particular, né, observando em linhas gerais, mas que em qualquer caso, em qualquer circunstância, a gente atentar sobre a vida de alguém gera compromissos kármicos para nós, isso aí é sem dúvida nenhuma, é a questão de lei de ação e reação. Mas é claro que a gente ainda, né, com os impulsos ainda oriundos da nossa animalidade, com sentimento de conservação de nós mesmos, é muito difícil a gente adotar uma atitude como a de um Mahatma Gandhi, por exemplo, como a de um Martin Luther King, que já eram espíritos muito evoluídos. A gente ainda, se puder se proteger, né, a gente ainda vai usar recursos ainda para poder nos defender em um momento grave como esse. Mas o que ocorre, o que a pergunta acaba de concluir aqui, é que, considerando que toda autoridade vem de Deus. Não é toda autoridade que vem de Deus, não. Porque, se fosse assim, todos os imperadores, os sanguinários, Nero, Calígula, que existiam na Roma Antiga, e até hoje, essas autoridades vêm de Deus? De forma nenhuma. A única autoridade que vem de Deus é a autoridade moral. Tanto é assim que, para você ser governador de nosso lar,
A gente está falando de eleições aqui, o Sérgio acabou de responder uma pergunta nesse sentido aqui, né? A gente ainda tem que votar para eleger algum representante nosso na sociedade. Em nosso lar é determinado pela condição moral e intelectual. Ainda vai chegar um momento na Terra em que a condição dos nossos legisladores vai ser determinado pelo aspecto moral e intelectual também. Então, nem toda autoridade vem de Deus, porque a única autoridade legítima aos olhos da providência divina é aquelas que nascem da evolução através das duas asas que representam o amor e a sabedoria. Tá certo? Boa noite. Os animais, assim como nós, também passam por uma evolução espiritual? Qual a importância dos animais na evolução espiritual do homem? Interessante questão. Sim, os animais passam sim por uma evolução espiritual, todos. O processo evolutivo é uma constante, tanto no reino mineral, no reino animal, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal. Também estamos todos numa constante situação de progresso, espiritual, né? Principalmente os homens na sua evolução aqui moral, que é a que realmente nós temos que nos ater mais ainda, não é? Qual a importância? E tem um livro muito interessante que eu já aproveitaria para poder sugerir para vocês. O livro chama A Alma dos Animais, e é do escritor Paulo Neto, que até esteve aqui no CETESP, né? Nos deu a honra da presença dele aqui também, não como palestrante, mas como participante, né? dos estudos, das palestras. E ele escreveu esse livro, A Alma dos Animais, um livro interessantíssimo, que nos retrata aqui toda responde mais profundamente ainda com relação a essa questão. A importância dos animais na evolução espiritual do homem, qual que é a importância? Muito grande a importância, em todos os sentidos, não é? Inclusive no processo até de nos ajudar na nossa subsistência. Como, por exemplo, hoje nós temos aqui os nossos carros, não é? Que nos levam para lá, que nos levam para cá, mas e antes? A gente usava o quê? Cavalo, que fez parte da nossa vida e ainda faz, não é? E ainda faz, ainda nas fazendas, os cavaleiros, os vaqueiros, aqui mesmo nas cidades menores, como é o nosso caso da nossa Divinópolis, né? Que a gente vê aí os famosos chamados carroceiros, que fazem fretezinho para lá e ali alimentam a sua família, a sua prole, com o recurso ali, né? Que ele ganha com aquele trabalho que ele faz. E quem que puxa ali a carrocinha? É o cavalo. Nem sempre, às vezes, bem tratado, infelizmente, não é? Já é outra coisa que a gente, né, não vai entrar no mérito aqui. Mas nos ajuda em todos os sentidos. E tem aqueles, os chamados animais de estimação, que nos traz o quê? Que nos faz companhia, como foi colocado aqui, que faz parte até da família, não é? Que você ali, o cachorrinho, né, o gatinho, e vai até o próprio peixinho, né? Que tem gente que lá coloca o nome e tudo, né? Então, quer dizer, ele te ajuda a harmonizar, ele te aconchega, você pega, aí às vezes você chega irritado no seu lar, aí vem aquele cachorrinho bonitinho, você pega, aí você... Então, faz parte da nossa vida. E nós temos que saber ter essa coexistência pacífica com os animais em todos os sentidos. Nós estamos falando aqui do nosso remeirão comum, dos animais domésticos, mas temos que respeitar a natureza, meus queridos. Vamos colocar aqui um exemplo, a gente falava ali agora há pouco aqui. Quanto tempo não chove? Olha como que está a nossa natureza. O que é isso? Resposta para os nossos atos, ação e reação. A natureza nos devolve o que a gente dá para ela. Você vai aqui nesse córregozinho, você vai aqui no rio, não tem água. E o que tem passando ali? Só poluição, coisas que nós mesmos jogando ali de qualquer maneira, né? Então não podemos colocar somente a culpa nas autoridades. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que preservar, nós temos que economizar. Porque a gente só dá valor, normalmente, quando perde. E você já viu a hora que você abrir a sua torneirinha lá e não cai nada? Como é que vai ser? Igualzinho várias cidades aqui vizinhas estão assim, não é? Por enquanto você fica lá, aí você lava o carro, você faz vassoura hidráulica, você faz aquele monte de coisa, né? Então a natureza, num contexto geral, tanto aqui no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, nós temos que respeitar, porque nós precisamos desses três reinos, para a nossa própria sobrevivência. Enquanto nós não enxergarmos isso, né, nós vamos sofrer.
E aí a gente vai dar valor, mas só depois que perder. Isso é um problema sério. Vamos refletir sobre isso, meus queridos. Muito bem. Se tudo que é negro no nosso mundo é tido como mal, como o Espiritismo explica a raça negra, por que tanta discriminação? Eu não concordo, que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Para mim, não tem nada a ver que tudo que é no mundo que é negro é mal, absolutamente. Como o Espiritismo explica a raça negra com tanta discriminação, para o Espiritismo só existe uma raça, que é a raça humana. Então, nós temos várias etnias. A questão da raça negra, evidentemente, é a questão, né, de natureza geográfica e climatológica. Por estar na África, onde os raios solares pegam mais diretamente, fortemente, o corpo se adaptou àquelas questões de natureza climatológica, desenvolvendo pigmentações, né, para exatamente proteger a pele. Então, não é nada que tudo que seja negro seja mal, isso não existe, pelo menos na minha concepção. Agora, a discriminação, né, tanto a discriminação racial, a discriminação de credo, a discriminação sexual, parte de uma questão de falta de educação. E um povo bem educado é um povo que sabe se respeitar. E se nós, infelizmente, ainda temos manifestações de racismo na nossa sociedade, caracteriza uma sociedade ainda mal educada, né? Então, isso realmente a gente sabe que faz parte do nosso cotidiano, infelizmente, e muitas vezes o racismo, o preconceito está dentro da nossa própria cabeça, da nossa própria ideia, da nossa própria formação cultural, né? Então, na minha compreensão, o Espiritismo já chegou nesse ponto, já nos esclarece que realmente nós somos todos iguais, somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, e somos irmãos, ponto. E cada um tem uma proposta de evolução individual relacionada a uma coletividade através das trocas das relações, da compreensão, do conhecimento e da evolução espiritual e moral, como muito bem disse o Ives, né? São duas asas, o conhecimento e o sentimento. Então, já passou da hora da gente romper esse limiar de estupidez, né, que se caracteriza no racismo e em outras formas de preconceito humano. Então, acho que já passou da hora de a gente entender, mas, infelizmente, só vai chegar no ponto quando realmente nós somos uma sociedade realmente educada e realmente espiritualizada, principalmente. Lembrando que Jesus andava exatamente com os menores, né, digamos assim, com os desvalidos, com aqueles que eram discriminados pela sociedade judaica. Você quer complementar alguma coisa? Aproveitando também, uma outra resposta rápida aqui, qual a diferença entre provas e expiação? É uma pergunta muito interessante, coincidentemente está lá no livro Consolador, se não me trai a memória, na questão 246, quando eles entrevistam o Emmanuel e fazem exatamente essa pergunta para ele. Entrevista através da mediunidade do Chico, obviamente, porque o Emmanuel está desencarnado. E pergunta qual que é a diferença entre provas e expiação. E ele então nos explica que prova é o desafio para o espírito na sua luta de evolução. E expiação é uma sentença para o espírito malfeitor que vem de alguns crimes. Então, vamos explicar isso. O que é prova? Prova, nós passamos por elas diariamente. São as provas no relacionamento, são as provas nas dificuldades profissionais, nas questões de naturezas monetárias, nas dificuldades que nós temos. De toda natureza, né? Na nossa área profissional, na nossa área sentimental, a todo momento nós somos provados. A Terra é uma escola para a maioria de nós, uma prisão para alguns e um hospital para outros. Sendo uma escola para a maioria, na escola a gente aprende e depois o que a gente tem, gente? A gente tem as provas, para ver se a gente realmente aprendeu. Então, provas nós temos no nosso cotidiano, todos nós temos. Às vezes a gente tira nota boa, às vezes a gente tira nota ruim, né? Agora, a expiação é uma sentença para o espírito malfeitor. Compreendamos, dentro da mecânica das compensações da lei de causa e efeito, o espírito rebelde, que infringiu as leis naturais através do mau uso do seu livre-arbítrio, ele se comprometeu nessas leis. E ele volta numa encarnação com uma expiação, uma sentença,
que não é imposta por Deus, é imposta pela sua própria consciência e pelas leis da natureza. E às vezes, então, ele nasce sem um membro, ele nasce com uma deficiência, uma síndrome, ele nasce, por exemplo, com a falta da visão, uma coisa nesse sentido. Então, é uma expiação, você não tem como fugir dela. É diferente de prova. Por isso, nós vivemos no mundo de provas e expiação, segundo a doutrina espírita. Todos nós estamos em provas, alguns estão em expiação. Interessante, né, Alexandre? Só para agregar, se me permite. Pois não. A expiação é como a pessoa que realmente prejudicou, por exemplo, o seu corpo de uma maneira ou os outros, né, e vem, por exemplo, com uma doença terrível, né, e nasce já com aquela doença ali, vai passar por essa expiação ali para se resignar e para, inclusive, para que o seu perispírito possa também se restaurar. Então, isso é uma expiação. A provação é aquela pessoa, por exemplo, que tem que vencer o vício, por exemplo, da bebida, ele nasce filho do dono do boteco, entendeu? Aí é uma prova difícil para ele, vai ter que vencer. Então, o Alexandre explicou muito bem que as pessoas confundem muitas questões. Ah, minha vida, estou passando uma provação. Não. Às vezes você está passando uma expiação, é diferente, né? Gente, só fazer um adendo aqui, porque quando a gente fala isso, né, ainda mais num núcleo como esse, o conhecimento, ele anda ao lado das responsabilidades, né, Gabi? Então, nós espíritas, se a gente tem acesso a esse campo do conhecimento, a gente tem que ter responsabilidades também. Não é porque a gente vai ver um irmão que tem uma deficiência física ou que tem uma limitação física que a gente vai fazer esses tipos de julgamentos, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também nas nossas falas, né? Não foge disso, realmente não foge dentro dessa mecânica das leis de causa e efeito, mas requer muita compaixão, muito respeito e muita responsabilidade com o conhecimento. A pergunta que nos chega é a seguinte: minha mãe está acamada com câncer e com pouca lucidez. Ontem, quando entrei no quarto que ela está internada, ela disse que eu estava com muitas luzes amarelas em volta de mim. Às vezes, diz que minha avó e meu irmão, já desencarnados, estão lá também. Isso quer dizer algo? Ou isso é só alucinação por causa do remédio? Bom, essa aqui costuma ser a justificativa, né, materialista, que a alucinação ela é ocasionada pelo medicamento. Mas a gente sabe que a espiritualidade, principalmente aqueles espíritos vinculados àquela família, eles se aproximam em momentos graves como esse, ainda mais quando há o merecimento, porque se ela está relatando que ela está percebendo luzes e está percebendo familiares ali em torno desse momento grave, isso denota também um determinado merecimento. A gente sabe que quem vem receber quando há o desencarne e aquele espírito tem um determinado merecimento, geralmente são os familiares que já se encontram no plano espiritual. Por quê? Para não assustar, né? Porque nada melhor do que aquela pessoa que você já tem afeição, aquela pessoa que você já ama, né, vir te receber no momento desse de tanta confusão, né, de tanta dúvida que representa para muitos o momento do desencarne. Então a espiritualidade, através da misericórdia divina, permite quando há o merecimento, e mesmo quando não há tanto, né, porque aí entra a questão da misericórdia de Deus, né, que familiares venham assistir o processo da desencarnação. Um processo que muitas das vezes pode ser mais doloroso, isso aqui é bom a gente deixar claro, dependendo do nível de sofrimento também de quem está em torno daquele ente querido, que muitas vezes ele está sofrendo no corpo, e nós, com o nosso egoísmo, fica, não, mas eu quero, e fica prendendo por pensamento a pessoa, não por mal, mas por ter ainda um apego demasiado e uma determinada escassez de esclarecimento, em que a pessoa quer a outra ali mesmo sofrendo, mesmo, né, com aquele estado muitas vezes deplorável. O que a espiritualidade faz nesses momentos? A espiritualidade dá um choque anímico em que a pessoa melhora por alguns instantes. Aí o que acontece? A família relaxa. Melhorou. Quando a família relaxa,
um campo energético se estabelece favorável ao processo de desencarnação, ao processo de desligamento do corpo físico. O que é o choque anímico, só para a gente explicar aqui rapidamente? É quando a espiritualidade se utiliza dos recursos vitais dos encarnados, movimentando aquelas energias a favor da revitalização de um fluido vital, de quem está necessitado. Né? Assim como ocorre no passe, muitas vezes. Aliás, assim como ocorre muitas vezes, não, assim como é no passe. Né? Então, assim, só que aí a espiritualidade dá um choque anímico mais intenso naquele espírito que está encarnado, passando por provações, passando por resgates, como aqui foi dito, né? E aí aquele espírito tem uma melhora. Quando o espírito tem uma melhora, os familiares se desligam em pensamento daqueles fluidos de estar prendendo a pessoa ali, porque relaxa um pouco. Aí a espiritualidade fala assim, esse é o momento. E aí a pessoa desencarna. É a questão da melhora da morte, né? Todo mundo conhece que a pessoa dá uma melhoradinha e depois desencarna. É justamente para quebrar esse circuito de energias que se forma em torno daquele que está prestes a desencarnar. Então, os familiares, eles vêm receber os espíritos. O próprio Chico Xavier, quando ele estava internado no hospital de Uberaba, em que até uma câmera fotografou 2 luzes, e muitas vezes as pessoas acharam que era efeito da própria câmera. Aquelas 2 luzes que até passou no Fantástico, 2 luzes entrando no quarto do Chico. Eu também achei que era efeito das câmeras. Mas quando o Chico se pronunciou a respeito, em que os repórteres interrogaram, quem que é aquela luz, aquelas 2 luzes que entraram no seu quarto? Falaram assim, era minha mãe e Emmanuel. O que eles falaram para você? Para que eu tenha paciência. Então, os espíritos vêm nos receber sim, no momento de desencarne, quando há um merecimento, quando há um mérito, que surge através das nossas atitudes, através dos sentimentos cultivados ao longo da nossa existência. Pergunta interessante que nos chega aqui. Como que fica a situação do suicida inconsciente? Olha só. Primeiro a gente tem que contextualizar aqui, né? Vamos explicar o que é suicídio inconsciente, né? Porque nós temos, em tese, 2 tipos de suicídios. Nós temos o suicídio consciente, ou suicídio voluntário, e o suicídio inconsciente, ou suicídio involuntário. O suicídio consciente é aquele suicídio onde a pessoa, né, o suicida, ele voluntariamente, né, por sua própria vontade, ele tira a própria vida, dando um tiro na cabeça, por exemplo, se enforcando, né, se jogando aí de uma ponte, enfim, né, uma série de situações, tomando veneno. O suicídio, né, inconsciente ou involuntário é aquele onde o suicida ele não quer morrer, né, mas ele está se matando aos poucos. Ele está se matando através da sua vida, que ele está ali levando de uma forma totalmente contrária aos preceitos cristãos e até às questões da medicina. É aquela pessoa que fica bebendo, que está fumando, que está usando drogas, não é? Então tem uma vida desregrada. Então a pessoa está matando o seu corpo físico, apesar de ter consciência do mal que aquilo faz para ele, que quando ele está lá fumando, não é? Ele está destruindo o seu pulmão. Não é? Quando ele está bebendo, ele está prejudicando os seus órgãos internos, o seu fígado. Não é? Ele usa drogas. Para falar dessas 3 que são mais conhecidas, né? Mas nós temos uma série de vícios aí que são prejudiciais. Então nós podemos citar aqui um exemplo de um suicida inconsciente que é muito conhecido no meio espírita. Conhece André Luiz? Já ouviu falar de André Luiz? Pois é. André Luiz, espírito maravilhoso, hoje, que é um nosso repórter no plano espiritual, escreveu, né, ditou diversos livros para o Chico Xavier, inclusive o Nosso Lar. Quando desencarnou, e foi, então, ali ficou durante longos 8 anos terrenos, naquelas regiões umbralinas, né, e depois de resgatado pelo ministro Clarencio, e também por Lísias, quando chegou na colônia Nosso Lar, foi levado lá para o hospital, e ali aos comentários que estavam fazendo sobre ele, que pena, né, que o nosso irmão chegou aqui através do suicídio. E aí André Luiz ficou bravo, estava lá deitado, o que é isso? Espera aí, ó, pega o prontuário meu aí, está errado, eu sou médico, não, está errado, eu não suicidei não, vocês estão ficando doidos, né? Eu lutei contra a minha doença, né? Eu era médico lá, você está ficando doido, está errado isso aí.
Não, você suicidou sim, filho. Você bebia demais, você fumava demais, você comia demais, você era muito nervoso. Os brabinhos aí, ó. Nervoso demais. Já viu a expressão, estou amarelo de raiva? Fígado. Você vai intoxicando você. Olha aí, as pessoas impacientes, nervosas. Suicídio. Olha só que coisa interessante. Então, o que acontece com esses espíritos quando desencarnam? São considerados como suicidas. Suicidas. E tem lá, chagado o seu corpo perispiritual, ali, seu pulmão, né? Quando nós, que trabalhamos ativamente nas reuniões mediúnicas, essas entidades, pela misericórdia divina, são trazidos nas nossas reuniões para o choque anímico, como foi muito bem colocado aqui pelo Ives também, né? Chegam em situações ali tossindo, custando a respirar pela falta de ar, de tanto que fumou, né? Ou ali com dores terríveis, atrozes no estômago, porque corroeu-lhe o fígado de tanto beber, né? No estado de perturbação mental terrível por causa do uso das drogas. Olha só. Então, ali é que nós chegamos, né? Sérgio, a coisa é tão séria, né, gente, que tem crianças que nascem com bronquite, com asma, com problemas pulmonares, muitas vezes proveniente do vício do tabaco nas encarnações anteriores, né? São chamadas predisposições mórbidas, pelo André Luiz. Verdade, muito bem uma parte, né? São o quê? Né? Essas questões trazem sequelas nas nossas vidas futuras? Sim, sim, traz sequelas. E eu falo assim, a gente sofre 3 vezes, não compensa. Você, por causa de um suposto prazer, você está aqui, né? Bebendo, fumando, usando drogas, né? E aí você está, a medicina terrena hoje, nós temos aqui médicos aqui hoje, né, no nosso auditório aqui, que atestam isso, está muito evoluída. Já sabe o tanto que isso faz mal para nós. A medicina prova isso. E aí a pessoa já começa a ter um problema físico aqui, no plano, né, enquanto encarnada. Um câncer, por exemplo, no pulmão, né, no fígado, e vai por aí afora. E aí desencarna como suicida, sofre no plano espiritual, depois de resgatado, programa, aí volta numa próxima reencarnação com as sequelas. Aí nasce, por exemplo, uma criança com como é que chama aquela doença da bebida? Cirrose, né? Aí nasce a criança em tenra idade com cirrose. Os médicos falam assim, mas não pode, né? É hereditário. Aí perguntam assim, a mãe e o pai bebe? Não, bebe não. O avô e a avó bebe? Não, bebe também não. O bisavô bebe? Ih, bisavô bebia, meu filho, comia garrafa de tirar gosto ainda. É o dito cujo reencarna, não deixa de ser hereditário, né? É ele que está ali reencarnando, né? Ali. Então, é assim que funciona. Então, você acaba trazendo terríveis sequelas para você mesmo ali, né? Então, não compensa. Vamos analisar essa questão dos vícios, meus queridos. É um suicídio inconsciente, sim, não é? Nosso tempo, infelizmente, já se esgotou, né? E nós gostaríamos de agradecer aqui a presença de todos vocês, os nossos amigos aqui, Alexandre e Ives, convidando aqui para a palestra daqui a pouco. Muita paz a todos, meus queridos.